Salve, salve galera, tudo na paz de todo mundo, tudo na tranquilidade. Estamos aqui para bater um papo bem rápido sobre orientação e sobre o que? Localização, tá certo? E toda vez que a gente fala de orientação e localização, nós temos alguns pontos que são importantes a gente destacar. Orientação vem do termo orientar-se, né? Oriente, né? Ou seja, a posição em relação ao nascente, né? Nascente é o leste, tá certo, moçada? O leste é onde o sol nasce e ele se põe no que? No oeste. Então a palavra orientação significa no sentido restrito a procura da direção do oriente, onde o sol nasce. Tá, Japão, a terra do sol nascente, né? Em sentido mais amplo, consiste na fixação do rumo de qualquer superfície terrestre, né? É uma das áreas da ciência que nos permite determinar a nossa chamada posição exata, tá certo? E quando a gente fala de orientação, uma das ferramentas utilizadas na criação dos chineses é a bússola, né? E com a famosa rosa dos ventos, né? E a gente vai perceber que aqui a gente tem uma configuração interessante. Se você pegar uma bússola na tua casa, você vai ver que você tem uma distribuição angular, né? Porque uma bússola nada mais é do que um elemento, né, que busca a precisão do deslocamento. E essa precisão do deslocamento é possível só é possível sendo feita pelo que? Para navegação, etc, etc, com uma angulação, tá certo? Toda vez que a gente usa, meninos e meninas, essa narrativa, né, daquilo que nós chamamos de orientação, a rosa dos ventos ela é a ferramenta que ajuda a construir aquilo que nós chamamos de bússola, né? E quando a gente fala da rosa dos ventos, a gente fala de pontos, e como a gente pode observar aqui, ó, que ajudam a ser construídos ou que constroem esse conhecimento de forma precisa, né? Primeiro, por exemplo, os chamados pontos cardeais, né? Os 4 pontos cardeais formando aqui, ó, deixa eu colocar aqui uma caneta de outra cor, formando, meninos e meninas, uma estrutura, aqui acho que aqui fica melhor, tá? Olha só, galerinha, formando ângulos de quê? De 90 graus, né? Esses ângulos de 90 graus somados, 4 ângulos, dá igual a 360, a circunferência, né? Ou seja, 90 graus do norte à direita do norte, nós temos o que? O leste. A 90 graus à esquerda, o oeste, e a 180 graus o que? O sul, tá certo? Depois a gente tem os pontos colaterais na bissetriz do ângulo de 90 graus, ou seja, na metade do ângulo aqui, ó, a 45 graus, tudo bem? E nós temos depois o que, moçada? Na bissetriz do ponto cardeal, aliás, nordeste, noroeste, sudeste, sudoeste, né? Na bissetriz do ângulo de 45 graus a 22,5, a gente tem os pontos subcolaterais, né? Sempre um ponto cardeal e um ponto colateral. Então, norte-nordeste, leste-nordeste e assim sucessivamente, tá certo? Bom, esses pontos eles servem para nos guiar para um processo de orientação, mas essa não é a única ferramenta que nós temos de orientação, e esse é um ponto importante. Tem corpos celestes, enfim, né? Pontos de referência, etc, etc. Só que essa aqui, evidentemente, é aquela que é mais utilizada para aquilo que nós chamamos de navegação. Tudo bem para vocês? Os pontos cardeais norte, nordeste, desculpa, norte, sul, leste, oeste. Norte também pode ser chamada de boreal ou setentrional. Sul, meridional ou austral, né? Leste, nascente ou oriente, oeste, poente ou ocidente, tá certo? Então esses são os pontos que a gente chama de pontos cardeais, beleza? Bom, seguindo um pouquinho essa referência, olha só, a gente tem aqui os tipos de norte. Basicamente, os nortes são expressados pelos chamados fenômenos geofísicos, né? Então, o polo magnético ele está diretamente atrelado ao que? Aliás, o norte geográfico, perdão, ao sentido do movimento de rotação do planeta Terra, tá? Enquanto o norte, o que? Magnético, que na verdade é o sul, está diretamente ligado à força a partir do campo eletromagnético, as linhas de indução e a força gerada pelo campo eletromagnético do planeta, tá certo? Graças a essa inclinação aqui, ó, que nós temos, é possível que a gente tenha estações do ano de transição, né? Quatro estações, 2 de transição, que é a primavera e o chamado outono. E isso que permite que a gente tenha vida. E essa inclinação ela tem um valor, tá? 23 graus, 27 minutos e 30, ok, galera? E 30 segundos, tudo bem? Então esse é um ponto que é super importante da gente destacar.
né, que a gente tem aqui um eixo de quê? De inclinação do planeta Terra a partir de fenômenos geofísicos, tá? Outro ponto interessante é o deslocamento a partir do norte, que é o chamado azimuth, tá? Então o norte é a referência, é obrigatório em cada mapa, e quando você se desloca do norte no sentido horário, você tem um azimuth no sentido anti-horário contra azimuth, e o rumo é quando você se desloca de qualquer ponto, tá? Então se eu perguntar, por isso que a angulação é importante, qual que é o azimuth 45 graus? Você já vai saber que isso aqui é o que? O chamado nordeste, beleza? Azimuth 180 graus, o sul. Azimuth 270 graus, o oeste. Azimuth 315 graus. Aí você já vai lembrar que é o noroeste e assim sucessivamente. Pode crer, galera? Bom, já quando a gente fala de coordenadas, as coordenadas são linhas imaginárias que recortam o planeta e dividem geometricamente o planeta, né? Então, tanto no sentido horizontal quanto no sentido vertical, tá? A distância das coordenadas são medidas em graus, minutos e segundos. 1 grau corresponde a 60 minutos, 1 minuto corresponde ao quê? A 60 segundos, tá certo? Então, a cada grau que você se desloca no planeta, você tem também o correspondente ao quê? A cada grau, né? Os 60 minutos, o equivalente a 60 minutos. Lembrando que em fuso horário isso aqui vai ser um pouquinho diferente, a gente vai falar um pouco disso para vocês, tá? Essas linhas que nós conhecemos são chamados paralelos e meridianos. Paralelos, linhas que não se cruzam, tá certo? Que vai do Equador até 90 graus norte e 90 graus sul. Meridianos são linhas que se cruzam nos polos, né? Que vai de 0 a 180 graus leste, desculpa, e 180 graus o que? Oeste. Como a gente está acostumado a ver em planisfério, é assim que a gente encontra, tá? Mas lembrem-se, e esse é um ponto importante, essas linhas aqui, ó, 180 graus oeste e 180 graus leste, na verdade, no fim das contas, é a mesma coisa, tá certo? Ou seja, elas se unem e a gente vai chamar isso de meridiano oposto, beleza? Bom, dito isso, a gente tem alguns pontos que são importantes da gente destacar. Paralelos são círculos da esfera, cujo plano perpendicular é perpendicular ao eixo dos polos, né? Então, quando a gente fala dos paralelos, o primeiro deles é o Equador, 0 graus, são 181 paralelos no total, 90 ao norte, 90 ao sul, mais a linha do Equador que é contabilizada. Então, ela vai definir o norte e o sul do planeta, tá certo? Mas nós temos 5 paralelos nomeados: Equador, 0 graus, zona temperada do norte, que é definida pelo Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, zona intertropical. Depois do Trópico de Câncer até o Círculo Polar Ártico, a gente tem a zona temperada do norte. Trópico de Capricórnio é o Círculo Polar Antártico, a zona temperada do sul. Vejam um ponto importante: 23 graus, 27 minutos e 30 segundos. 23, 27 e 30. Logo, esse aqui é justamente o valor da inclinação do planeta Terra, né? Por isso que quando a gente estiver no verão no hemisfério norte, o Sol vai incidir de forma perpendicular justamente aonde? No Trópico de Câncer. Verão no hemisfério sul, perpendicular no Trópico de Capricórnio, tá certo? Os tamanhos vão diminuindo, né? A linha do Equador tem aproximadamente 40 mil quilômetros, né? Mas se você vier aqui, ó, no Polo Norte, essa linha não vai ter mais de 1.300 quilômetros. Então, o que vai acontecendo? Os círculos vão diminuindo, paralelos, linhas que não se cruzam, tudo bem? Os paralelos, lembrando, eles são suplementares. Complementares, tá certo? Bom, dito isso, nós vamos para os meridianos. E os meridianos são círculos, né, que cortam o planeta Terra, que recortam de norte a sul, dividindo aquilo que é leste e aquilo que é o quê? Aquilo que é oeste. Então aqui, ó, tudo que está à direita do meridiano de Greenwich é leste, tudo que está à esquerda do meridiano de Greenwich é o quê? Oeste, tudo bem? A soma dos meridianos, como são suplementares, sempre vai ser igual a 180 graus. Então, se você tem aqui o meridiano 0 graus, que é o meridiano de Greenwich, que é uma determinação política, tá, ou geopolítica, o meridiano oposto sempre vai ser equivalente ao quê? A 180 graus, né? Porque o paralelo oposto sempre tem que ser... Desculpa, o meridiano oposto tem que ser sempre o equivalente ao quê? A 180 graus. Então, se você tem aqui 45 graus leste, o meridiano oposto 135 graus o quê? Do outro hemisfério, tá certo? Porque os meridianos são suplementares, eles funcionam como arcos que se encaixam no planeta Terra. Como vocês podem ver, aqui é a prova cabal de que a Terra não é uma circunferência. Porque se você vai até o paralelo 90 graus,
Se a Terra fosse a circunferência, aqui é 90 graus norte, aqui é 90 graus sul, confere. Olha só, a gente teria o que, senhoras e senhores? 180, 180, 180, 180. Ou seja, a Terra para ser a circunferência teria que ter 180 em todos os seus elementos. Não é o caso. A gente só tem 180 na circunferência meridional, tudo bem? Então esse é um ponto que eu acho que é importante da gente caracterizar, né? Os meridianos ajudam a completar ou concluir isso, tá? Paralelos geram a latitude. Latitude é a medida em graus que vai, ou a distância medida em graus, que é o correto, tá, moçada? Do Polo Norte, da linha do Equador até o Polo Norte e da linha do Equador até o Polo Sul. Longitude é a distância medida em graus que vai de Greenwich até a linha internacional de data leste e a linha internacional de data oeste. Sempre que a gente fizer essa unidade de medida, lembre-se, primeiro lat, depois long, tudo bem? Primeiro latitude, depois longitude. Tudo bem para vocês? Bom, basicamente é isso, né? Orientação e localização. A gente se encontra. Um beijo no coração. Valeu, moçada. Tamo junto.